Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de alegria nós estarmos aqui neste culto. Como o pastor já disse, se já fosse o final do culto, nós já poderíamos ir para casa, glorificando a Deus por causa dos testemunhos, não é? Eu quero agradecer, pastor, pelo convite, pela confiança. No domingo passado, quando eu cheguei em casa, eu vi no celular uma mensagem, um áudio do pastor, e fui ouvir, era um convite para estar ministrando hoje. E sempre quando a gente vê uma mensagem do pastor, um áudio, a gente fica um pouco preocupado, né? Mas, a hora que eu ouvi o áudio, assim, normalmente, a gente é ser humano, vem aquela certa preocupação, não é? Da responsabilidade, porque eu confesso que seria muito mais fácil falar de qualquer área da odontologia, né? Mas subir neste púlpito, pegar esse microfone e falar algo que é da parte de Deus é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos falando de uma teoria, né? Nós não estamos falando de algo científico, mas nós estamos aqui para trazer algo da parte do Senhor. E normalmente bateu uma preocupaçãozinha, né? O coração dispara, a adrenalina já cai no sangue, né? Aí já vem as preocupações, o pensamento. Mas quando eu deitei, eu falei com Deus. E eu sei que todas as vezes que o pastor sente de convidar alguém, é pelo Espírito Santo de Deus. Não é por acaso. Com Deus não existe por acaso. Ah, aconteceu. Não, com Deus não é assim. Acontece porque Deus tem o controle, é Ele que direciona, é Ele que fala, não é? E eu falando com Deus deitado, já a luz apagada, a Késia deitada, eu falei, Deus, o que eu vou falar? E Deus colocou uma mensagem no meu coração, colocou um título. A passagem que foi lida hoje. E eu deitei tranquilo. E durante a semana, normalmente quem é convidado e chamado antes para ministrar uma palavra, não é? A gente passa uns dias intensificando mais a oração e pedindo mais de Deus uma confirmação, né? Uma direção, porque como eu já disse, nós não estamos aqui falando de nós, mas procurando trazer algo que é do coração de Deus para a igreja. E eu tenho certeza que você veio da sua casa para este lugar com o intuito de adorar a Deus e também de ouvir algo da parte do Senhor. Nós não estamos aqui, pastor, para nos encontrar apenas, não é? Aqui não é um ponto de encontro. Aqui não é um point, não é? Onde a gente é gostoso encontrar os irmãos, passa às vezes a semana inteira sem se ver, e a gente pensa, não é? Eu vou lá, domingo eu vou encontrar o Milton, eu vou encontrar o Maunivaldo, eu vou encontrar o pastor, os obreiros. A gente fica naquela expectativa, né? naquela espera de encontrar os irmãos também, porque nós vivemos em comunhão, somos uma família em Cristo. Mas o principal motivo de nós estarmos aqui não é para nós nos encontrarmos, mas é para que nós tenhamos um encontro com o Senhor, né? Saímos da nossa casa com o propósito de adorar a Deus e ouvir Deus falar conosco. Então eu quero te fazer um convite, que você preste bastante atenção naquilo que Deus tem para falar para nós, para você. Deixe as suas preocupações lá fora, deixe tudo aquilo que tenta tirar a sua atenção, né, roubar a sua atenção, e fixe a sua atenção no que Deus tem para falar para nós nessa noite. E durante a semana, Deus veio confirmando, porque às vezes no começo, Deus, eu já tive experiência assim, de Deus dar uma palavra ao meu coração, não é? Eu vou lá no papel, marco, escrevo para não esquecer, porque às vezes a idade faz com que a gente esquece um pouco. E durante a semana a gente vai orando a Deus e Deus muda
Às vezes Deus comigo já mudou a mensagem no púlpito. Creio que os irmãos que pregam a palavra de Deus já devem ter passado por situação assim. Porque é Deus que direciona. Mas durante essa semana toda, Deus não mudou. É essa mensagem que Deus tem para falar conosco. E através dos testemunhos, Deus confirmou também essa mensagem. Eu quero falar sobre oração, né? O maior privilégio que nós temos, o primeiro, o maior, é a nossa salvação. Não existe bênção maior, privilégio maior, conquista maior do que a salvação. Não existe. Não existe o dinheiro desse mundo, a posição social desse mundo, que se compare a ter o nosso nome escrito no livro da vida. Em ter a certeza de que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós vamos subir. Ou nós vamos ressuscitar antes, não é? Esse é o maior privilégio para o ser humano e para o crente lavado e remido no nome de Jesus, no sangue de Jesus. Mas eu creio que o segundo maior privilégio que nós podemos ter é a oração. Porque com a oração nós entramos na presença de Deus. E eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre oração. E de uma forma bastante simples, eu quero classificar a palavra oração. O que seria oração? De uma forma bastante simples. Falar com Deus. Falar com o Pai, não é? E a oração, meus irmãos, ela não é um monólogo, onde somente uma pessoa fala. A oração, ela é um diálogo, duas pessoas falam, não é? Em um certo momento um fala, o outro ouve. E aquele que estava ouvindo fala e vice-versa o outro ouve. A oração é conversar com Deus. E durante essa semana, pastor, eu fui, assim, de uma forma pessoal, porque eu não sou teólogo, não é? Eu não sou estudioso da palavra, eu vou pegar o exemplo do irmão João, né? Um estudioso, aquela pessoa que lê livros, e eu não tenho essa característica, eu não sou um teólogo. Mas durante essa semana, eu fui conversando com Deus, falando: Senhor, como é maravilhoso o privilégio que o Senhor nos dá de nós falarmos contigo e o Senhor me ouvir. Irmãos, pense bem. Eu sou um pecador, um mísero pecador. Quem sou eu para merecer tal privilégio? Quem sou eu para poder, a minha oração, a minha fala, romper o teto, romper os céus, e chegar na presença de Deus? E o Senhor, na sua santa posição, porque o nosso Deus, Ele é santo, no seu trono de majestade. Pensa assim, irmão, imagina isso. Eu quero que você saia daqui orando mais. Não porque o que eu estou falando, mas porque o Senhor, Ele quer ter intimidade com você. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Mesmo que às vezes a gente pense assim: mas a minha oração é tão simples. Não importa. A tua oração simples para o Pai agrada o coração do Pai. E eu fiquei pensando essa semana, pastor. Falei: meu Deus, e às vezes a gente se sente assim tão, às vezes, uau, né? Mas Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu não mereço. Mas mesmo assim, o Senhor ouve a minha oração. Olha que privilégio que você tem. Irmãos, isso ninguém pode roubar de você. O diabo não pode roubar esse privilégio de você. De você entrar em uma comunhão de oração, de falar com o Pai e o Pai te ouvir. Ou você crê que Deus não ouve a sua oração?
Nós cremos que Deus ouve. Nós já ouvimos aqui testemunhos. E se abrir oportunidade, nós vamos ouvir outras pessoas testemunhando, porque eu orei e Deus respondeu. Porque o ouvido do nosso Deus não está tampado, nem a sua mão está encolhida para que não possa salvar. Eu, como pecador, como é que eu posso ter o privilégio daquele que é o Santo dos Santos, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, ouvir a minha oração? Às vezes eu não consigo, pode ser que você não consegue nem orar, mas o teu gemido, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A oração, meus irmãos, ela traz intimidade, porque se a oração é conversar com Deus, não é? Pensa num amigo que você tem no trabalho, no estudo, no ministério, não é? Gosto muito de conversar com o Milton, não é? Adoro conversar com o Milton, e é um amigo. E através da prática da conversa, nós vamos criando intimidade. Quanto mais eu oro, mais intimidade com Deus eu tenho. Quanto menos eu oro, mais distante eu me coloco de Deus. Não Deus de mim, mas eu de Deus. Não é? Mas quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho com Deus. Eu ando junto com Deus. Quando nós oramos, nós andamos junto com Deus. Deus anda junto conosco. Deus fala conosco. Deus nos aconselha. Por isso que o segundo, eu creio assim. Teologicamente, eu não sei se eu estou certo, mas eu creio que o segundo maior privilégio que nós temos é poder falar com o Pai, aquele que é o Santo dos Santos. A Bíblia nos aconselha, irmãos, em 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19, a orarmos sem cessar. Você pode orar andando na rua, você pode orar dirigindo o seu carro. Quantas vezes eu oro a Deus atendendo um paciente, ele com a boca aberta, eu estou orando a Deus. Em espírito nós podemos orar. Andando no ônibus você pode orar. Deitado na sua cama você pode orar. De joelho você pode orar. A Bíblia não nos mostra, pastor, não nos ensina uma forma física de orar. Não. Ah, mas irmão Fábio, eu posso orar de pé? Pode. Mas eu posso orar andando de bicicleta, eu vou para o meu trabalho de moto. De bicicleta eu vou a pé. Pode. A Bíblia não diz como é que nós temos que orar. É só de joelho. Não. Orai sem cessar. Constantemente. Tem essa prática, irmão. Tem essa prática, irmã. Não perca esse privilégio de você poder entrar no Santo dos Santos através da oração, através de Jesus. A tua oração, ela rompe os céus e chega até o Santo dos Santos. E quem sou eu, pastor? Quem somos nós? Não é? Feito de carne, de ossos, sujeito limitado, mas o Senhor ouve a sua oração. A Bíblia nos aconselha a orarmos uns pelos outros. Tiago 5,16 já é motivo, irmãos, para nós passar o dia orando. Porque quantas pessoas você conhece? Centenas, não é? Quantas pessoas você tem contato? Várias. Já é motivo, razão, porque a Bíblia nos ensina, orai uns pelos outros, não é? Interceder uns pelos outros. Já é motivo para a gente passar o dia em oração. E eu quero fazer uma pergunta aqui. É gostoso orar? Sim ou não? É muito bom orar. Infelizmente, o tempo tenta nos roubar esse privilégio, né? A pressa da vida tenta nos roubar esse privilégio. As preocupações, as lutas tentam nos roubar esse privilégio. Mas
nós podemos orar a todo instante, orar sem cessar. O modelo de oração que Jesus nos deixou não é para ser uma reza. Esses versículos que nós lemos, né? Jesus falou assim, olha, portanto, vós oreis assim. Jesus deixou um exemplo, um modelo, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, papapá, papapá, papapá. Todos nós conhecemos esses versículos de cor e salteado, de frente para trás, não é? Mas muitos transformam essa oração em uma reza, apenas em uma repetição, sem pensamento, sem lógica, sem entendimento, não é? Mas existem ensinamentos importantes nela, e agora eu vou entrar na mensagem. Pode ficar tranquilo que eu peguei alguns papéis aqui, mas eu vou entregar o microfone no horário. Eu quero te convidar a você subir uma escada, nós vamos subir uma escada hoje, tá? Existem alguns degraus que nós vamos subir, baseados nessa oração, no modelo de oração que o Senhor nos deixou. Primeiro degrau, o Senhor começa, Pai nosso que estais no céu. Primeiro degrau é o degrau da identificação espiritual. Nós temos uma identidade espiritual, você tem uma identidade espiritual. Quando a pessoa nasce fisicamente nessa terra, o nenê já recebe o primeiro documento dele, qual que é? A certidão de nascimento, não é? Aí a criança vai crescendo, vai amadurecendo, os pais, a criança vai subindo a sua idade, aí os pais vão providenciar um outro documento, que é o RG, o Registro Geral, né? Acho que está certo, né? E agora junto com o RG já vem o CPF. Nós temos identidades terrenas, mas na palavra de Deus, o primeiro degrau que o Senhor nos ensina nesta oração é que nós temos uma identidade espiritual. Porque o Senhor diz, Pai nosso que estais no céu. Se Ele é Pai, eu sou o quê? Eu sou filho. Não é? E que mais intimidade e mais relação de proximidade e de amor entre pai e filho e pai? Eu não conheço. Eu tenho um filho que está 930 quilômetros daqui, lá no Paraná. Confesso que foi uma luta. Não é como estava chegando o momento do Pedro ir, porque durante 19 anos a gente não sabia o que é ficar sem o Pedro em casa, né? Mas hoje ele está a 930 quilômetros aqui. Imagina se acontece alguma coisa com ele. Ele pegou dengue lá, pastor. Ele passou uma semana de cama, com febre, dor no corpo, e a gente fica como aqui, fica preocupado. Graças a Deus que nós temos esse aparelhinho aqui, não é? Pelo FaceTime, pela ligação de vídeo, não é, pastor? A gente consegue vê-lo. Isso é uma brincadeira, irmãos, mas da mesma forma que eu consigo falar com o Pedro lá, a minha oração chega ao céu e o Senhor fala conosco. Pai nosso que estás no céu, nós temos uma filiação celestial. João 1,12 vai dizer que aquele que recebe a Deus, a Cristo, passa de criatura a filho. Se você aceitou a Jesus um dia, se você entregou a sua vida para o Senhor um dia, se você desceu as águas batismais um dia, você é filho, você tem uma filiação, uma identidade espiritual. Segundo degrau que nós vamos subir, eu estou de olho no relógio ali, irmãos. Santificado seja o teu nome. Esses pontos, irmãos, que nós estamos meditando nessa noite, deve conter na nossa oração. Quando nós nos colocamos para orar a Deus, nós sempre nos iniciamos, normalmente, Senhor nosso Deus e nosso Pai, não é? Paizinho querido,
Tem irmãos, eu já ouvi irmãos e irmãs, não é? Falar papai. Eu acho tão bonito isso. A intimidade com Deus. E esses pontos que nós vamos meditar nessa noite, são pontos que o Senhor não deixou como uma reza, mas é um modelo de oração. Na nossa oração, tem que ter a identidade espiritual. Eu me coloco diante de Deus sabendo que Ele é meu Pai, e eu sou seu filho. Então eu tenho uma identidade espiritual, eu tenho uma intimidade com Deus, não é? Que pai que não quer conversar com o filho? Não existe. Que pai que não gosta de um abraço do filho? Que mãe que não gosta de um beijo do filho? O mesmo assim é o nosso relacionamento com Deus. Como é que eu posso passar o dia inteiro sem falar com Deus? Com meu pai. Às vezes a gente acha que Deus está muito distante, né? É aquela coisa da televisão, de Hollywood, que Ele está num trono sublime, intocável, inacessível. Ele é santo, Ele está na glória. Mas, por sermos filhos, nós temos acesso ao Pai. Santificado seja o teu nome. Reconhecer que Deus é santo. Na nossa oração, eu tenho certeza que você diz isso na sua oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Cada um tem o seu jeito de falar com o Pai. Mas isso não pode faltar na nossa oração. Reconhecer que Deus é santo. Isaías 6:3 nos fala, quando o profeta Isaías foi chamado para o ministério, não é? E ele teve uma visão do trono de Deus, e ali tinha os querubins que constantemente diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Por isso que o Senhor falou: santificado seja o teu nome. Quando reconhecemos, nos sentimos pequenos e dependentes da misericórdia do Senhor. Terceiro degrau, quando o Senhor Jesus fala assim: venha o teu reino. Nós temos que ter isso na nossa oração, a presença constante do Senhor em nosso meio. Senhor, não se aparte de mim. Senhor, não tires de mim o teu espírito. Foi uma das preocupações do salmista. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Que a tua presença seja constante na minha vida. Que por onde eu estiver, o teu Espírito Santo esteja comigo. Que por onde eu for, Senhor, o Senhor esteja comigo. O próprio Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Sem o Senhor, não tem graça. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade. Olha aí. Nós ouvimos aqui as irmãs darem testemunho, não é? Do esposo enfermo. A irmã fez a campanha. Quantas vezes a gente está diante de uma situação difícil. E às vezes a gente acha que a gente tem um domínio dela, não é? Eu já passei por isso. E às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Não porque eu sei. Não porque eu já entrei no Google e eu sei como é que faz. Ah, é? Não porque eu vou dar tal resposta porque eu sei que vai dar certo. Não porque eu vou assinar tal documento, vai dar certo. E a gente esquece de que o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Ele tem o conhecimento do passado, do presente e do futuro. Deus sabe o dia de amanhã, eu não sei. Você não sabe. Deus sabe como é que vai ser essa semana, eu não sei. Deus sabe. Isso tem que ter na nossa oração, essa consciência: Senhor, seja feita a tua vontade.
Apesar de que eu gostaria que fosse assim. Quantas vezes, irmãos, eu orei, Senhor, faz assim, 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 assim. E Deus fez assado, 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 assado. E no final deu certo. Seja feita a tua vontade, que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. Que eu aprenda e também possa fazer a vontade do Pai. Por isso que o Senhor Jesus deixou esse modelo. Não é para ser uma reza. Não é para ser somente um papagaio que repete, repete, repete e não sabe. Por que que Jesus deixou essa oração? Não é? Quinto degrau. Assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade de forma plena, Senhor. Em todos os lugares. Na igreja, no trabalho, na faculdade, nos estudos, nos planos, na minha família. Porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Assim na terra como no céu, em todos os momentos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí é uma petição. Senhor, não deixa faltar. Senhor, visita o celeiro. Senhor, visita a minha despensa. Senhor, não deixa faltar cliente. Senhor, que eu possa fechar boas vendas para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, que eu possa ter boas causas. Que o Senhor me dê sabedoria nessas causas. Cada um na sua área, na sua necessidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É ter essa consciência de que o Senhor é que nos sustenta. De que o Senhor é que nos alimenta. De que o Senhor é que nos veste. Olhai os lírios do campo. Quão formosos eles são. Nem Salomão, na sua glória, se vestiu como eles. Mas assim como eles nascem, eles morrem. Por que se preocupais com o dia de amanhã, não é? Que o Senhor nos ensina. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O sustento diário. E eu me lembro do povo passando pelo deserto, pastor. Cai muito bem nessa frase da oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O povo pediu alimento, o Senhor mandou o maná, não é? Só que junto com a promessa do maná, veio uma instrução. Olha como é que Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Mas tem um porém. Eu vou mandar o maná. Vocês terão alimento todo dia. Mas vem um ensinamento. Contem quantas pessoas tem em cada barraca. E eu vou mandar a porção diária necessária para cada tenda. E a Bíblia diz que muitos não acreditaram. Ficaram com medo. E o Espírito Santo de Deus está falando agora que não tema, não se preocupe com o dia de amanhã. Ah, mas eu tenho que guardar. Calma. O Senhor provê o sustento diário. E muitos daquele povo lá guardaram um pouco mais, não é? Vocês se lembram dessa passagem? E o que aconteceu no dia seguinte, quando eles acordaram, iam ver o maná que eles guardaram a mais, estava podre, estava estragado. Porque Deus havia prometido que daria o pão de cada dia. Não se preocupe com o amanhã, se cuide com hoje. A tua bênção amanhã, ela está só esperando virar o calendário, virar o relógio para ela poder te alcançar. E assim é dia após dia, é dia após dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, me abençoa hoje. Abençoa as minhas mãos. Não deixa faltar. Supre as necessidades. 7º degrau, irmãos.
E perdoa as nossas ofensas. Na nossa oração tem que ter: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tenha misericórdia. Para que haja comunhão, é necessário que haja perdão. Confessar nossa natureza pecaminosa. Literalmente confessar os pecados. Provérbios 28, 13. Vai falar que quando nós confessamos, o Senhor nos perdoa de toda injustiça. Na nossa oração tem que ter isso, pastor. Tem que ter esse momento de: Senhor, perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Tenha misericórdia da minha vida. Eu sou limitado, me ajude, Senhor, e perdoe os meus pecados. O 8º degrau, irmãos, estou acabando. Mas eu creio que Deus está falando aqui. Um outro ponto agora na nossa oração que é difícil. Esse é difícil. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A própria Bíblia diz que se você não perdoar, não será perdoado. Que se eu não perdoar, a minha oração não chega ao Senhor. Na minha oração tem que ter essa confissão, tem que ter esse sentimento de como eu perdoo a quem me tem ofendido. Liberar perdão. Perdoamos o próximo para sermos perdoados por Deus. 9º degrau, irmãos. E não nos deixes cair em tentação. Senhor, livra-me, Senhor. Guarda os meus familiares. Guarda os meus filhos que estão distantes. Faz 16 anos que eu viajo nessa estrada de Porto Ferreira, São Carlos de Porto Ferreira. Faz 16 anos que eu estou na estrada. Nesse vai e vem, vai e vem. Já vi vários acidentes na minha frente. Já até pude ajudar o abençoado do irmão, né? Mas nunca me furou um pneu nessa estrada. Nunca me furou um pneu. E não nos deixes cair em tentação. Livramento, forças para não pecar. Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Senhor, me ajude a agradar o Senhor. Senhor, me ensine como é que eu devo ser, como eu devo fazer, para que o Senhor se agrade de mim. Me livra, Senhor, da tentação, me livra do pecado. Ou será que nós vivemos num mundo que é um mar de rosas? Hã? Ou será que lá na faculdade é fácil estudar lá? Ou será que é fácil nós, no nosso trabalho? Esse mundo está fácil, pastor? Está cada vez mais difícil, não é? Nós vemos que as tentações, as ciladas estão cada vez mais próximas, não é? E não nos deixes cair em tentação. E o 10º degrau da oração, modelo que o Senhor Jesus nos deixou, é mais livrai-nos do mal. Esse degrau é a proteção espiritual. Nós precisamos, irmãos, que o Senhor nos guarde. Nós precisamos que o Senhor nos livre. Eu tenho certeza, pastor, que um dia lá na glória nós vamos poder saber quantas vezes o Senhor nos livrou sem a gente perceber. Quantas vezes o Senhor te livrou, quantas vezes o Senhor fechou ciladas para que você não fosse atingido. Quantas vezes pessoas que queriam te prejudicar, o Senhor tirou da frente, o Senhor fez com que nada desse certo, para te guardar. E nós temos que lembrar, irmãos, que existe um anjo do Senhor, promessa de Deus. Eu quero dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre.
O Senhor vela pela sua palavra. O que é velar? É cuidar. O Senhor vela pela sua palavra. Deus tem promessa para você nesta noite. O Senhor tem promessa para nós nesse livro. Existe um anjo que ele acampa ao seu redor. Por que o escritor diz acampa ao nosso redor? Não é somente estar. Quando a gente vai acampar, eu já fui acampar algumas vezes. É muito gostoso, divertido. Você tem que montar a barraca e fincar a estaca. Não é? Você tem que esticar aquelas cordinhas e bater o martelo e fincar as estacas para que a barraca fique estável, fique parada. Não é? Então, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao seu redor, ele não sai por nada. Ali ele finca as suas estacas. O Senhor está contigo por onde você anda. O anjo do Senhor te guarda, ele te livra. Irmãos, vamos orar mais. Vamos buscar mais. Quando a gente fala de oração, não entenda como um fardo. A partir de hoje, não tem essa palavra como fardo. Mas traga à sua lembrança o privilégio que Deus te dá de você poder falar com Ele. Mesmo eu sendo pecador, mesmo eu pisando na bola, mesmo eu errando, o Senhor ouve a minha oração e responde a minha oração. Tem intimidade com Deus através da oração. Não precisa ser só na igreja, irmãos. Aonde você estiver, por onde você andar, lá na tua casa. O momento que eu gosto muito de orar a Deus é quando eu estou deitado, pastor. Ah, mas eu gosto de orar de joelho. Amém. Quando eu estou deitado, eu apago a luz, eu fico ali no silêncio do meu quarto. E onde a gente mora ali, pastor, é um silêncio absoluto, né? Eu gosto de ali, eu coloco a mão na Kézia, eu oro por ela, eu estendo minhas mãos para cima. Cada um tem o seu momento com Deus, mas não entenda a oração como um fardo, como um peso, mas como um privilégio de que a tua oração chega. Pode ter essa certeza, mas eu acho que a minha oração não está passando do céu. A missionária orou 22 anos pelo marido dela. Olha que exemplo, irmãos. Que perseverança, não é? A Reni orou muitos anos pelo Milton. Eu conheci o Milton. Quando jovem, eu conheci o Milton. E poder ver ele hoje com esse semblante, glorificando a Deus, né? A família abençoada. Mas foi o quê? Foi oração. Foi boca no pó, não é? Teve momento de querer desistir, lógico. Nós somos seres humanos. Senhor, faz tanto tempo que eu estou orando e não tenho a resposta. Calma. Para Deus 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos. Deus não segue o nosso relógio, irmãos. Deus segue o tempo dele. Mas eu quero despertar a igreja nessa noite. A oração. O privilégio da tua oração poder chegar até os céus, chegar diante do trono da glória, daquele que é santo dos santos, aquele que poderia por nós, num estalar de dedo, acabar com tudo, não é? Mas o Senhor amou o mundo de tal maneira, que maneira nem o escritor não soube expressar, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse é o teu Pai. Esse é aquele que ouve a tua oração. Fala com Deus, entra na intimidade com Deus. Você vai poder sentir Deus andando com você, Ele vai andar com você. Você vai sentir que o Espírito Santo vai falar com você. Mas eu não tenho com quem falar. Não tem problema não, fala com Deus. A tua oração chega, irmãos. Olha o privilégio. Isso aí foi entregue para você, para nós, foi entregue para mim. E ninguém pode tomar isso. Ninguém. Nem o cárcere, nem a doença, nem nada pode tirar. Esse privilégio de nós podermos falar com Deus, Ele ouvir a nossa oração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.